Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Meus amados, hoje trabalharei mais uma escola, literária. Trabalhamos literatura hoje, começando com o trovadorismo. É uma escola da era medieval, que foi no período do século XII até o século XIV. Belezinha? Então vamos lá comigo, aula 7.1, falando literatura, trovadorismo, vamos ter o conceito, as cantigas trovadorescas e conhecer alguns autores, beleza? Como sempre, a gente começa com o texto atual, agora falando sobre bullying. 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. Anglicismo que se refere a ato de intimidação e violência física ou psicológica, geralmente em ambiente escolar. O dado foi divulgado esta semana pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, esse ano aqui de 2015. Especialista, como a professora de psicologia Ciomara Schneider, psicanalista de crianças e adolescentes, defende que pais e escola devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os canais de comunicação com eles. Para ela, o diálogo continua a ser a melhor arma contra esse tipo de violência que pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. Então, mais um assunto aqui, mais uma temática, para você exercitar, para você fazer um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá diretamente para o nosso tom de conversa. Fala o seguinte: você já consegue conceituar o que é bullying? Olha só o conceito aqui. É uma palavra, ou seja, é uma prática sistemática repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamento, agressão física de uma pessoa ou um grupo contra um outro indivíduo. Olha ainda, a lei número 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como a intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica, em ato de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários, apelidos pejorativos, entre outros. O bullying se diferencia das brigas comuns, as que chegam às vias de fato ou as que ficam apenas na discussão. Isso é considerado normal pela psicóloga Ciomara e chega, segundo ela, a fazer parte do desenvolvimento. O problema, afirma, é quando se torna algo rotineiro, em que um jovem ou um grupo começa a perseguir um ou mais colegas. De acordo com Ciomara, crianças que têm um perfil mais retraído costumam ser as maiores vítimas. Família e escola devem estar sempre atentos para os sinais que são apresentados pelos jovens. Os mesmos cuidados valem para situações enfrentadas fora da escola, seja no mundo virtual, cyberbullying ou vizinhanças. Então, aqui, é um tema que a gente tem que sempre colocar em discussão, essa questão de bullying, Às vezes faz um apelido carinhoso, a gente sente pela entonação da voz, se você está sendo pejorativa ou não, se você está sendo irônica ou não, belezinha? Mas vamos ficar de olho na entonação, na hora que você vai conversar com alguém, se ter cuidado com as palavras, se vai ou não insultar uma pessoa, beleza? Então vamos lá, amadinhos, lembrando aqui que nós estamos na aula de literatura,
a arte literária, a arte de escrever. Aqui temos aqui o seguinte, a origem, né? O que significa literatura, né? O termo literatura vem da origem o quê? Latina, né? Que vem do latim litera, que significa letra. Então, nós temos aqui a arte literária, a arte das ou com as palavras, é você fazer poesia, é você expor através da arte, através dos desenhos, tá certo? É a arte de criar e compor texto. É a manifestação artística. Então, meus queridos, nada melhor para representar essa questão da arte. Ó, fique aqui de olho no recurso, né, que eu trouxe aqui para vocês, que é a última flor do Lácio. Ouça aí. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olha só, então essa última flor do Lácio, né, faz uma homenagem à nossa língua portuguesa, tá bom? Que foi a última, né, do latim, belezinha? Então vamos lá, amadinho, começando a falar sobre o trovadorismo. O que tem a ver trovadorismo? O que você entende por trovadorismo? Olha bem, trovas. Olha essa imagem aqui. Tem um casal aí, um outro observando. Olha o estilo de época. Lembra que é um período medieval que acontecia várias, né, batalhas, né? Então vamos lá. Trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Surgiu no século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava num processo de dar formação nacional e a literatura em galego-português. Prestando atenção, nesse período não tinha muito acesso à questão da escrita, não. Belezinha? Trovadorismo, você vai lembrar das trovas, né? Os cavalheiros, né? Os cavaleiros iam para batalhas. Aí sentia aquela saudade imensa da amada e começava a escrever. Às vezes um amor até não correspondido, tá certo? Às vezes usava o eu lírico feminino, mas quem estava fazendo a poesia era masculino. Mas calma aí que eu já estou entregando um pouquinho. Então, nesse período da Idade Média, tinha a questão do teocentrismo, a questão da religiosidade. Deus como centro. Mas vamos lá, a Igreja Católica, né, era líder. Teocentrismo, poder da Igreja. No período conhecido como Alto da Idade Média, século XII ao século... Aqui está dizendo 14, mas até o século XIV, tá? Está dizendo 13, mas até o século XIV. O poder da Igreja medieval era tão grande a ponto do Papa Inocêncio III, né, afirmar, olha só o que ele afirmou: os príncipes têm poder na terra, os sacerdotes sobre a alma. E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia.
Nenhum rei pode reinar com acerto a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Então, isso daqui foi tirado de Mavin Perry, Civilização Ocidental, uma história concisa. Ok? Contexto histórico cultural. Vamos aqui, ó. Aqui, quando você vai estudar literatura, você tem que ficar ligado o período que acontece. Vai ficar muito assim, você fazer aquela comparação com as aulas de história, o período medieval. Fique de olho. Aí facilita o entendimento, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Primeira época medieval, o travadorismo corresponde à primeira fase da história de Portugal. Está intimamente ligada à formação do país como reino independente. Os séculos, nós temos aqui o século XI, o século XII, são marcados pelo feudalismo no plano político e econômico e pelo espírito teocêntrico, Deus, ó, como centro de todas as coisas. Isso no plano religioso, tá? Teocentrismo, Deus, ó, Deus no centro, ok? A sociedade medieval, composta basicamente pelo clero, nobreza, camponeses, estava estruturada numa relação suzerânea e vassalagem, através da qual os vassalos do povo, serviam e obedeciam ao suzerano, senhor feudal, em troca de proteção e assistência econômica. Tal estrutura era mantida graças ao teocentrismo, que difundia a ideia de destino, fazendo com que o povo aceitasse sua posição subalterna, sem contestação, uma que esta era a ordem divina. Então, olha só o que acontecia, né? Sistema feudal. Feudo está relacionado a quê? A porção de terra. Senhor feudal, mais membro aqui, ó, empobrecido da nobreza, mais cavaleiros, que são os soldados. Camponeses, livres e servos. Unido por uma relação de dependência que se formou o quê? A vassalagem. Dependência de vassalagem, né? Vassalagem é o direito de viver na propriedade, cultivar a terra, além de receber a proteção. É fidelidade e pagamento de impostos. Suzerano é o senhor feudal da terra cedida ao vassalo. Então, você pode observar aqui essa questão da dependência, tá bom? Ele podia ficar lá na terra, mas se comprasse, sempre ficava pagando e assim por diante. Ó, para entender melhor, olha só essa pirâmide. Ó, a pirâmide social medieval. O que nós temos aqui, que a gente falou, né? Olha só, a classe menor, ó, era comandada por quem? Olha só, o rei, o suzerano dos suzeranos. Aí temos o quê? Logo em seguida vinha quem? A alta nobreza, senhores feudais, duques e condes e o alto clero. Arcebispo e cardeais. Lá na terceira classe vem quem? Os cavaleiros, participavam das batalhas, os bispos e monges. E a classe, que como sempre, a maior, que era a maioria, era formada por quem? Pelos camponeses, servos de gleba e soldados. Então, aqui você percebe essa questão da pirâmide social medieval. Nesse período, como eu já havia falado, essa questão do período medieval, que os cavaleiros iam para batalhas, o que acontecia? Às vezes deixavam suas esposas, sua família, tá certo? E lá, aí escreviam, porque a questão das cantigas, das trovas, eram feitas
pela alta nobreza, pelos senhores feudais, tá certo? Não era pela classe baixa, não era pelos camponeses, nem soldados, era pela classe alta. Por quê? Eles tinham acesso à questão da escrita. Os camponeses, servos de gleba, soldados, não sabiam escrever, não. Nesse período aqui não tinha. Tá bom? Então, vamos lá. As cantigas trovadorescas. As cantigas foram cultivadas tanto no gênero lírico quanto no satírico. Então, tem essa divisão das cantigas. Tem as cantigas líricas, que vão... a cantiga de amor e a cantiga de amigo, relacionada aqui a essas duas. E as satíricas são a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, tá certo? Tanto a cantiga de escárnio como a cantiga de maldizer estão relacionadas a fazer uma crítica. Sim, dava as indiretas, tá certo? Às vezes as indiretas era direta mesmo, que citava até o nome, sem esconder nada. Beleza? Trovadorismo. Os trovadores eram artistas de origem nobre, presta atenção, como ainda agora eu falei, que escreviam e cantavam as suas cantigas. As cantigas eram as poesias cantadas. Presta atenção, poesias cantadas, com acompanhamento de instrumentos musicais. Sim, tinha as liras, tá bom? A reunião em livro de manuscrito ficou conhecida como cancioneiro. Ao todo são 3. Nós temos cancioneiro da biblioteca, cancioneiro da ajuda e cancioneiro da Vaticana. Quais os artistas mais famosos desta época? Nós temos aqui, Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares Taveiroz, João Garcia de Guilhardes e Ares Nunes. Ok? Os mais famosos. Documentos, os cancioneiros. Vamos ver aqui, Vamos, aqui só uma ilustração, amadinho. Vamos lá. Você aqui, os trovadores, né? Os cancioneiros era acompanhado, enquanto ele recitando, né? Cantando lá o seu poema, as suas cantigas, tinha outras pessoas fazendo o acompanhamento no seu instrumental. Tá bom? Com seu instrumento. São os únicos documentos que reúnem características do trovadorismo. São coletâneas de cantigas com características variadas, escritas por diversos trovadores. Nós temos aqui a classificação, repetindo para vocês: cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, tá bom? Lírica, amigo e amor, e satírica, escárnio e maldizer. Os artistas medievais eram classificados tinha uma classificação. Isso, tinha uma classificação para os artistas, né? Que acompanhavam. Nós temos aí o trovador. Quem seria esse trovador, amado? Quem seria? Era quem? Geralmente a nobreza, né? Era a nobreza, porque lembra que eu te falei? Os nobres, eles que tinham acesso à questão, né? Geralmente da nobreza, e sabia compor a letra poética, bem também como a melodia. Muitos deles, especialmente os provençais, revelavam um sólido domínio dos recursos poéticos e musicais da época, além de uma base retórica e uma sofisticação melódica que faz supor
estudos acurados. Então, trovador, quem era? Canta e compõe, geralmente nobre, possuidor de uma cultura erudita. Beleza? Agora, né? Jogral só canta e recebia por suas apresentações. Olha só, que o jogral era um termo que se aplicava originalmente a todos aqueles que ganhavam a vida atuando perante o público, para recriá-lo com a música, a literatura, a mímica, a acrobacia ou como outro divertimento qualquer. Beleza? Agora, a questão aqui da soldadeira. Quem era essa soldadeira, né? Olha só, a soldadeira, a moça que acompanhava os artistas dançando e cantando ou tocando o quê? As castanholas. Aqui temos a imagem, né? Aqui você percebe que eles têm algo na mão, tá certo? E aqui tá os artistas do período, né? Do século XII ao século XIV. Aí tem o segrel, quem? Fidalgo decaído que apresentava-se nas cortes sem troca do dinheiro também, juntamente com seu jogral, trovador profissional. E o menestrel, que é artista que servia a uma determinada corte. Então, isso ia acontecendo nesse período, né? Então, o que era o segrel? Constituída uma classe intermediária entre o trovador e o jogral, e existiu somente na escala galego-português, tá certo? E existiu, né, só nesse período. Distingue do trovador porque recebe e paga pelo ofício, e do jogral porque é fidalgo, que é a última classe sem recurso para aspirar ao estado cavaleiresco, quase que não sai, né? E o menestral é a designação que os músicos da corte passam a adotar a partir do século XIV, quando o termo, né, jogral passa a ser pejorativamente empregado para designar o troão, o vagabundo, o homem de má vida ou o jogral decaído que se ocupa apenas das bulas e dos ditos engraçados. Tá certo? Ok, amadinhos. E a produção literária, o que nós temos aqui, né? Aqui é o marco inicial. Qual foi o marco inicial do trovadorismo? Temos aqui registrado, ó, Cantiga da Ribeirinha, tá destacado aqui, ó. Também conhecida como a Cantiga de Garvaia. Escrito por quem? Quem que escreveu a Cantiga da Ribeirinha? Paio Soares de Taveróis, no ano, ó, de 1189, então no século XII. Esta fase da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, quando começa o quinhentismo. Então, por isso que a gente fala que foi até o século XIV, beleza? Agora aqui nós temos o seguinte, né? Os textos poéticos do trovadorismo, marcado por traços requintados da aristocracia e expressavam a veneração pela mulher. Ó, cantiga lírica e satírica são as primeiras manifestações poéticas em língua portuguesa, impregnada dos valores, aqui, ético da Idade Média. As cantigas líricas e as satíricas. Então, nas líricas nós temos, olha, presta atenção a diferença, né? Que nas líricas nós temos cantiga de amor e a cantiga de amigo. Quais são as características das cantigas de amor? Nós temos assim, um vassalo, né? Verso a senhoria. O eu lírico é masculino. Isso que você tem que lembrar. Na cantiga de amigo, o eu lírico é masculino.
A mulher é inalcançável, né? Aquela mulher impossível, tá certo? Que às vezes ela por que é inalcançável? Porque às vezes ela já é comprometida com outra pessoa. Aí ele fica sofrendo por essa mulher e não pode realizar o desejo, não pode possuí-la, tá certo? E a cantiga de amigo, o que nós temos aqui? Um vassalo, também vezes senhoria, né? O eu lírico vai ser quem? Feminino, né? A mulher que sofre pelo amado, que foi embora e depois nunca mais voltou. Então, aquele amor saudosista, tá? Mas preste atenção, amadinho, que aqui fala que só eu lírico que é feminino, mas quem escreve é quem? É o homem, tá bom? E a satírica, a cantiga de escárnio, tira sarro e não cita o nome. Aquelas indiretas, como acontece muito aí pelas mídias, nas redes sociais. Então, essa aqui nem cita nome, só vai falando podre, né? E a cantiga de maldizer, quer dizer o quê? Ela já é direta, não tá nem aí, não quer nem saber, ela já entrega tudo, né? Usa palavras de baixo calão, tá certo? Ofende a pessoa e ainda cita, tá certo? Então, essas são as diferenças da cantiga lírica, da cantiga satíricas. As cantigas de amor, presta atenção, mais um pouquinho aqui, ó. Eram basicamente sobre cavalheiros que tentavam se dirigir à mulher amada, figura sempre idealizada e distante. O poeta se colocava a serviço desses cavalheiros e também das damas, tornando o amor dos dois algo muito distante e impossível, mas completamente avassalador. Beleza? Essa cantiga de amor. Vamos ver aqui o exemplo aqui, ó. Cantiga de amor de Bernardo de Bonaval. A dona que eu amo e tenho por Senhor, amostra-me-á, Deus, se vos em prazer for, se não dá de mim a morte, que a tenho eu por lume destes olhos meus, e porque choram sempre, amostrar-me-á, Deus. Se não dar de mim a morte, essa que vós fizestes, melhor parecer de quantas sei a Deus, fazer de me ver, se não dar-me a morte, a Deus que me fizeste mais amar, mostra-me algo, possa com ela falar, se não dar-me a morte. Então aqui você percebe essa questão que a pessoa quer morrer se não conseguir esse amor. Se não for para ficar com a pessoa, ele prefere a morte. Então, cantiga de amigo. Já a cantiga de amiga é uma cantiga fácil a ser cantada. Os refrões eram repetidos com frequência para que a memorização ocorresse com rapidez. Ela declarava o amor entre namorados. Na cantiga, o eu lírico era as mulheres, ó, eu lírico feminino. Apesar dos compositores serem o quê? Homens. Elas cantam o seu amor para o amigo, que é o mesmo que namorado, o amigo, né, amada? As canções geralmente eram queixas, lamentações, né, lamentando a ausência constante do seu amado. São a expressão do sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por si, vê separada do amigo, que também pode ser amante ou namorado. Então, aqui você vai ter mais um exemplo da cantiga de amigo. Agora a cantiga de amigo de Dom Diniz. Ai flores de vez de pino, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus o é? Ai flores do verde ramo, e saberdes novas do meu amado, ai Deus o é? Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é? Se saberdes novas do meu amado,
aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e ué. Então aqui você percebe essa questão, ela está sofrendo, ela quer o amado. Será que o amado volta ou não? Será que esse amor vai ser correspondido ou não? Então ela sofre por amor. Cantiga de escárnio, né? É basicamente canções para lançar o quê? Indiretas às pessoas sem que isso esteja óbvio. As canções eram repletas de frases de duplo sentido, trocadilhos. Era uma crítica sem que a pessoa soubesse que estava sendo o quê? Criticada. Mas aqui um exemplo para vocês da cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvo em cantiga de escárnio meu? Cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e veja como vos quero louar, dona feia, velha e sandia. Então aqui, ó, ela já vai dando mais indiretas, tá certo? Muito bem. Agora a cantiga de maldizer. O que seria essa cantiga de maldizer, né? Traz crítica, né? Sátiras diretas, porém não são acompanhadas de duplo sentido. Ó, já fala que é direto, já vai logo, com palavras de baixo calão. E é normal que ocorra agressões verbais, a pessoa que está sendo criticada, ou seja, satirizada, geralmente usa até mesmo palavrões, onde se revela ou não o nome da pessoa que está sendo agredida verbalmente. Então, olha aqui um exemplo para vocês da cantiga de maldizer. Rói queimado morreu com amor. Em seu cantar por Santa Maria, por uma dona que grã bem queria, e por se meter por mais travador, porque ela não quis bem fazer, fez céu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Então você percebe aqui que já foi citada o nome, já fala diretamente sem esconder nada. Então essa cantiga aqui é a cantiga de maldizer. Poesia trovadoresca. Então aqui um esquema para você facilitar o estudo de vocês, que nós temos as cantigas, né, lírica e satíricas. Aí nós temos a cantiga de amor e amigo, classificada como líricas, e as satíricas é de escárnio e de maldizer. E que a primeira cantiga de amor foi a cantiga ribeirinha. De quem? De Paio Soares Tavares, na língua galaico-portuguesa, né? Aqui, tá? Para relembrar da questão, o que acontecia naquele período da Idade Média, nós temos aqui, né, Alto da Barca do Inferno, que é a questão dos valores de duas épocas. Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, obra que oscila entre seus valores morais de duas épocas, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. E as obras que vocês, né, ficam aí à disposição para vocês, obras cinematográficas que você pode assistir, tá certo? Para relembrar esse período da Idade Média. Nós temos aqui várias, ó. Tem Merlin, tem Joana d'Arc. Aí você escolhe uma dessa e você vai entender como que é daquele período, que acontecia várias batalhas, né? As mulheres ficavam em casa e os homens iam para batalhas, beleza? Ok. Então, nós temos aqui a questão também trovadorismo e as obras cinematográficas. Aí tem Merlin, retrata em um tom épico a luta de Magro Merlin, o rei Arthur,
contra Mabe, a rainha da escuridão. Rei Arthur aborda a história do Rei Arthur, seu compacto de Lancelot e a lealdade dos cavaleiros de Távola Redonda nas lutas contra os invasores das suas terras. As Brumas de Avalon, né, relata a lenda do Rei Arthur, sob o ponto de vista das mulheres de Avalon, que com seus poderes sobrenaturais tentam manipular o destino de cavaleiros de Távola Redonda. É interessante perceber que nesse filme a transição do paganismo para o cristianismo. E Joana d'Arc, a Guerra dos 100 Anos, e Caça às Bruxas retrata o miticismo da Idade Média. Tudo a ver nesse período lá do século XII ao século XIV. Beleza? Então, essas são as dicas das obras, tá certo? Aqui a gente termina a primeira parte da aula. Daqui a pouco retorno para a nossa revisão. Até lá!